As meninas ficaram horrorizadas. Mukesh parecia completamente desgastado, com a energia sempre drenada. Agora elas entendiam porque ele parecia sempre tão exausto e abatido no trabalho. Ele estava sofrendo em silêncio, sem conseguir dizer não. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história real e chocante que aconteceu em Calcutá, uma das maiores cidades de Bengala Ocidental, na Índia. Calcutá é super conhecida por ser um centro econômico importante no leste do país e por estar localizada às margens do rio Hooghly, onde fica um dos portos mais movimentados da Índia. Mas, por trás de toda essa movimentação comercial e do sucesso econômico, existe uma história sombria e perturbadora. Essa história envolve um gerente de operações de um restaurante de fast food, que abusou de sua posição para explorar um de seus funcionários e satisfazer suas próprias necessidades pessoais. O jovem, que estava passando por dificuldades financeiras, não podia simplesmente recusar as exigências do chefe e acabou preso em uma situação da qual não conseguia escapar. Mas o que exatamente aconteceu nesse caso? Vamos dar uma olhada mais de perto. Antes de começarmos, já sabe, né? Curte o vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Quanto mais, melhor. Agora, bora para a história. Essa é a história da Sadhina, uma mulher nascida em 1972. Ela era super inteligente e se destacou na faculdade lá em Kolkata. Em 2000, casou com o Shankar, e juntos tiveram 3 filhos. O Shankar era eletricista em um escritório do governo, um cara calmo, bem educado, e sempre muito tranquilo. Já a Sadhina, no relacionamento, era mais mandona. Todo mundo dizia que o Shankar era o tipo de homem que não brigava com a esposa, sempre a obedecendo. Mas mesmo assim ele respeitava muito ela e não se opunha, mesmo sendo a Sadhina quem tomava a maioria das decisões em casa. Desde 2007, Sadhina trabalhava como gerente de operações em um restaurante de fast food. E olha, sob a sua liderança, o lugar bombou. Ficou super popular e atraía mais clientes do que a maioria das outras lojas na cidade. Com os clientes, ela era sempre amigável, simpática, super atenciosa. Mas com os funcionários, aí a coisa já era diferente. Ela ficou com fama de chefe durona, direto ao ponto, cínica e às vezes até bem severa. Mas, mesmo com esse jeito ríspido, ela ainda era muito querida, principalmente pela sua boa aparência. Sadhina cresceu com um pai ex-militar, um cara super disciplinado e até um pouco rígido. E, bem, ela acabou herdando essas características. Isso influenciou muito o jeito que ela lidava com o trabalho, porque no restaurante, ela mantinha distância dos funcionários, especialmente das mulheres. Achava que ser muito amigável acabaria gerando desrespeito e tornando a gestão mais difícil. Alguns funcionários não gostavam tanto dela por causa dessa postura, mas a Sadhina não estava nem aí. Ela era bem profissional, não sorria muito e não se abria muito. Mas em casa, era outra história. Como mãe, ela era bem mais carinhosa, só que ainda assim, bastante firme quando as coisas não saíam do jeito dela. Agora, em agosto de 2016, 2 novas funcionárias começaram a trabalhar como garçonetes. A Suma, de 18 anos, e a Jyoti, de 19. Elas tinham acabado de terminar o ensino médio e estavam super empolgadas para começar a trabalhar e ajudar suas famílias. A adaptação delas ao novo trabalho foi tranquila, e elas logo conquistaram a simpatia da equipe mais experiente, principalmente dos homens, que as achavam divertidas e atraentes. As meninas aprenderam o básico com os superiores e estavam se saindo bem. Mas, como qualquer jovem, elas às vezes eram um pouco descontraídas demais, com uma atitude mais leve, o que não agradava nem um pouco a Sadhina. Ela não hesitava em chamar a atenção delas na frente de todo mundo, criticando-as por serem muito paqueradoras, mal educadas e sem boas maneiras. As palavras dela, bem duras, machucavam, mas, apesar disso, a Suma e a Jyoti preferiram ficar quietas. Elas sabiam que se respondessem, poderiam acabar perdendo o emprego, e, como novatas, elas não podiam arriscar. Afinal, o mercado de trabalho não estava fácil e, para elas, era importante segurar a onda. Parece que não importava o que Suma e Jyoti fizessem, elas simplesmente não conseguiam agradar a senhora Sadhina.
Se andassem devagar levando comida para os clientes, eram criticadas por serem lentas. Mas, se apressassem, ouviam que estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. Se tentavam ser simpáticas com os clientes, logo eram acusadas de estarem tentando se vender. E as palavras duras não paravam por aí. Parecia que, de algum jeito, a gerente estava sempre mirando nelas. O mais estranho é que Sadina não tratava as outras funcionárias da mesma forma. Era só com Suma e Jyoti. Com o tempo, esse tratamento pesado fez as duas se aproximarem ainda mais. O que começou como uma relação de trabalho se transformou em uma grande amizade, já que ambas se tornaram alvos constantes das críticas da chefe. Mas olha como as coisas se desenrolaram. Depois de um tempo, as duas começaram a se cansar das constantes reclamações de Sadina. Elas decidiram que, ao invés de reagir, iam apenas ignorar. Fizeram uma escolha, uma orelha para dentro, outra para fora, e seguiram focadas no trabalho e em ganhar seu dinheiro. Com o tempo, o ressentimento foi diminuindo, à medida que amadureciam e se acostumavam com a situação. Alguns meses depois, Suma começou a namorar um novo funcionário, um cara charmoso chamado Mukesh, que adorava jogar futsal. Eles mantiveram o namoro em segredo, ninguém do trabalho sabia. Coincidentemente, Mukesh estava sendo treinado pela própria senhora Sadina, que parecia adorar o cara. Ele era o favorito dela. Ela sempre elogiava o Mukesh, dizendo que ele aprendia rápido, era muito trabalhador e super atencioso. E ainda por cima, ele tinha o tipo de corpo que ela gostava. Musculoso, bem tonificado. Por outro lado, Mukesh começou a perceber um comportamento bem estranho da senhora Sadina. Ele confidenciou a Suma que a gerente estava mandando mensagens de texto para ele, com elogios e até provocações sutis. Ela até o convidou para um Staikation, dizendo que ele podia passar uma noite com ela em um hotel enquanto o marido estava fora negócios. Mas, claro, Mukesh não estava nem um pouco interessado. Ele inventou várias desculpas para evitar as investidas dela. Quando Mukesh contou tudo a Suma, ela ficou chocada e, sim, cheia de ciúmes. Não demorou muito para ela dividir tudo com Jyoti, que não conseguiu segurar o riso. A mesma gerente que as criticava por serem fáceis estava agora atrás de um funcionário júnior. Ah, então ela não é tão santa assim, brincou Jyoti. E ela tá oferecendo tudo isso de graça, sem cobrar nada. Isso sim é bom. A situação deu uma virada estranha poucos dias depois. A senhora Sadina viu Mukesh dando carona para Suma na moto dele e, como era de se esperar, foi direto confrontá-los. Perguntou o que estava acontecendo e, quando Mukesh admitiu que estavam namorando, a fúria dela foi instantânea. O empregado que antes era o preferido dela, agora se tornava o alvo de suas críticas. Em vez de mais elogios, Mukesh passou a ser constantemente repreendido, ignorado e até teve o salário descontado por problemas disciplinares sem explicação. A situação piorou quando, desesperado para manter o emprego, Mukesh finalmente cedeu à pressão da senhora Sadina e concordou em se encontrar com ela em um hotel. Ele estava apavorado com a ideia de perder sua única fonte de renda, já que encontrar outro trabalho não seria fácil, especialmente com o nível de escolaridade que ele tinha, um diploma do ensino médio. E os graduados também estavam lutando para arranjar emprego. Então, sem contar nada para Suma, ele acabou se submetendo à pressão. Mal sabia ele o que estava prestes a acontecer. Quando Mukesh e Sadina se encontraram, ela foi direta e não hesitou em mandar um recado claro. Termine esse namoro com a Suma. Isso vai atrapalhar seu desempenho no trabalho, disse ela, sem rodeios. E logo emendou, vai distrair os outros funcionários também. Se você precisa de dinheiro, foque no seu trabalho. O trabalho é muito mais importante do que uma garota como a Suma. Então, ela partiu para o lado pessoal. Suma e sua melhor amiga? Más notícias. Não deixe elas arruinarem sua vida. Pense nos seus sonhos e nos seus pais, que contam com você. Ela terminou com um aviso frio. Se eu te pegar com ela de novo, vou reduzir seu salário ou até te demitir. Mukesh, claramente abalado, começou a se afastar de Suma. Confusa e com o coração partido, Suma percebeu a mudança, mas não o pressionou. Achou que ele estava apenas tentando se concentrar no trabalho. Durante 2 semanas inteiras, eles pararam de se falar, apesar de se verem todos os dias.
Nenhum dos dois falou nada, e o relacionamento deles ficou no limbo, sem uma conclusão. Alguns dias depois, um colega de trabalho chamou Suma para uma conversa e trouxe uma notícia bombástica. Você conhece seu ex, o Mukesh? Ele está saindo com a senhora Sadina. Ele sussurrou. Eles estão bem à vontade, andando de moto juntos, sorrindo como dois apaixonados. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente, e logo outros funcionários estavam levantando as sobrancelhas, se perguntando o que realmente estava acontecendo. Foi como um soco no estômago para Suma. Então era isso, ela finalmente entendeu. A razão de Mukesh estar a evitando fazia todo sentido agora. A senhora Sadina, que sempre parecia ter algo contra ela e Jyoti, sabia do namoro delas e fez tudo o que podia para separá-los. E, em uma conversa particular, Mukesh havia até confidenciado a Suma que tinha dormido com a gerente. Agora tudo se encaixava. Suma, furiosa e magoada, contou tudo a Jyoti. Sua amiga nem pensou duas vezes. É óbvio, disse Jyoti. Ela está ameaçando ele, cortando o salário, até ameaçando a segurança do emprego dele. É isso que está fazendo ele ceder às investidas dela. Ela está mexendo os pauzinhos. Em maio de 2018, Suma e Jyoti conseguiram finalmente fazer Mukesh se encontrar com elas em uma casa de amigos para uma conversa séria. No trabalho, Mukesh ainda continuava a evitá-las, e elas estavam cansadas disso. Suma não deixou por menos e insistiu para que ele confessasse tudo, especialmente sobre o que estava acontecendo com a senhora Sadina. A verdade tinha que vir à tona. Relutante, Mukesh contou tudo. Sim, eu me afastei de você de propósito, admitiu ele. A senhora Sadina me ameaçou cortar o meu salário ou me demitir se eu não terminasse o relacionamento. Não foi por vontade própria, explicou, com a voz embargada. Era tudo para manter meu emprego. Se eu fosse demitido, não teria como mandar dinheiro para os meus pais na aldeia. Eu não tinha escolha. Quando Suma ouviu isso, sua raiva explodiu. Por que a senhora Sadina a odiava tanto? Por que ela estava disposta a destruir seu relacionamento? O que Suma tinha feito para merecer tudo aquilo? Então, Mukesh soltou outra bomba. Ela não parou nas ameaças, revelou ele. Ela disse que estava se sentindo sozinha, que precisava de afeto. E me fez servi-la. A voz dele ficou baixa enquanto ele contava como Sadina o manipulou para satisfazer suas necessidades pessoais. Às vezes, isso acontecia até 3 vezes por noite. Ela reservava um quarto e dizia que eu tinha que fazer o dinheiro valer a pena. As meninas ficaram horrorizadas. Mukesh parecia completamente desgastado, com a energia sempre drenada. Agora elas entendiam porque ele parecia sempre tão exausto e abatido no trabalho. Ele estava sofrendo em silêncio, sem conseguir dizer não. Com o coração cheio de dor e raiva, Suma e Jyoti sabiam que não podiam mais suportar aquela situação. Ambas pediram demissão de seus empregos, deixando para trás aquele ambiente tóxico que as estava destruindo. Mas a demissão não foi suficiente. Movida por um senso de justiça feroz, Jyoti logo teve uma ideia para se vingar de Sadina. Suma estava com ela, o coração ardendo por vingança. Elas queriam que a senhora Sadina sentisse a mesma humilhação e vergonha que ela havia causado a Mukesh. No começo, Suma e Jyoti tentaram convencer Mukesh a denunciar o abuso de Sadina às autoridades. Afinal, o que ela havia feito era claramente assédio, sem dúvida nenhuma. Mas Mukesh recusou. Estou muito envergonhado, disse ele, com a voz baixa. E ainda preciso desse emprego. Não posso arriscar perdê-lo. Alguns dias depois, Sadina foi pega de surpresa quando sua assistente doméstica a avisou que 2 garotas haviam aparecido procurando por ela. Como Sadina não estava em casa, as moças acabaram conversando com o marido dela. Eles bateram papo por cerca de 1 hora e, quando o Sr. Shankar mencionou os nomes delas, Ormila e Erini, Sadina não fez a menor ideia de quem eram. Ela pensou que fossem apenas vendedoras oferecendo algum tipo de empréstimo imobiliário. Mesmo quando o marido descreveu as meninas, Sadina achou que eram apenas desconhecidas. Ah, elas provavelmente voltarão se precisarem de algo, pensou ela, descartando o fato. Mas as meninas nunca retornaram e nem ligaram, apesar de terem o número de Sadina. No começo de junho de 2018,
o Sr. Shankar encontrou por acaso Urmila e Erini, que, na verdade, eram Suma e Jyoti, em uma cafeteria. Elas o convidaram para jantar, dizendo que tinham algo para discutir com a Sra. Sadhina, mas que tudo já estava resolvido. O Sr. Shankar notou que as meninas estavam diferentes, com outro estilo, e perguntou o que tinha acontecido. Elas simplesmente disseram que gostavam de mudar o visual de vez em quando. Porém, enquanto conversavam, o Sr. Shankar não percebeu que elas haviam colocado comprimidos para dormir na bebida dele, e logo ele desmaiou. Quando ele acordou, estava em um quarto de hotel, sem nenhuma roupa, e as meninas também estavam lá, na mesma situação. Elas filmaram tudo, capturando vários ângulos da cena, como se o Sr. Shankar estivesse ciente do que estava acontecendo. Elas chegaram a fazer parecer que estavam envolvidos em algo totalmente inadequado. Depois, editaram a filmagem e enviaram para o celular de Sadhina, provocando sua ira. No dia seguinte, o Sr. Shankar acordou confuso, sozinho no quarto de hotel, e foi direto para casa. Quando chegou, Sadhina estava esperando, furiosa. Ela lhe mostrou o vídeo e as fotos, contando como havia encontrado as garotas e descoberto o que aconteceu. Convencida de que seu marido havia sido enganado, Sadhina não perdeu tempo e foi direto para o quarto alugado onde as meninas estavam. Mas, quando chegou, elas já não estavam mais lá. Uma colega de trabalho lhe passou o endereço de Jyoti, então ela foi até a casa dela, mas encontrou Jyoti sozinha, Suma havia desaparecido. Uma discussão enorme começou entre Sadhina e Jyoti, chamando a atenção de alguns vizinhos. A coisa ficou feia quando Jyoti, já cansada de tanta humilhação, ameaçou denunciar Sadhina à polícia por assediar Mukesh. O confronto ficou físico, teve tapas, empurrões e gritos. De repente, Sadhina puxou uma faca da bolsa e atacou Jyoti a queima-roupa. Os vizinhos ficaram em choque. Jyoti, com apenas 23 anos, desmaiou e, tragicamente, deu seu último suspiro ali mesmo. Sadhina tentou fugir, mas os moradores a prenderam e a entregaram à polícia. Quando Suma soube da notícia devastadora, ficou em choque total. Sua melhor amiga, que só queria ajudá-la a buscar justiça, agora estava morta, assassinada pela mesma mulher que elas tentavam expor. O que começou como um plano para denunciar o abuso de Sadhina e proteger Mukesh virou um pesadelo muito pior do que imaginavam. Prepararam-se para uma batalha legal, confiantes de que tinham provas suficientes para resistir a qualquer acusação. Mas ninguém poderia prever que Sadhina tomaria as rédeas da situação e resolveria do jeito dela, com uma violência impensável. No julgamento, o advogado de Sadhina tentou justificar sua cliente, alegando que ela agiu movida por uma emoção incontrolável. Ao ver fotos e vídeos do marido em situações comprometedoras, ela se enfureceu de uma forma cega. Segundo o advogado, Sadhina se sentiu humilhada e traída, e o que a fez ficar ainda mais furiosa foi descobrir que seus ex-funcionários estavam por trás de tudo, drogando o marido para criar as imagens comprometedoras. Algumas testemunhas do alojamento até confirmaram parte dessa história. Mas o depoimento de Suma foi um verdadeiro choque, e a verdade apareceu de um jeito bem diferente. Mukesh teve coragem de revelar as mensagens de bate-papo, onde se mostrava claramente como Sadhina usava seu poder para manipular e controlar as pessoas. As mensagens estavam cheias de flertes, ameaças sutis e ofensas contra Suma e Jyoti. Ela chamava as duas de baratas, imorais e indignas de confiança, sem qualquer base para essas acusações. O promotor, então, não perdeu tempo. Onde está a sua prova de que elas estavam fazendo o que você acusou? Você realmente as viu se vendendo? A sala de audiência ficou em silêncio. Sadhina não soube o que responder. Até mesmo o marido, o Sr. Shankar, ficou chocado ao saber que ela se encontrava com Mukesh em hotéis, procurando conforto físico, enquanto culpava-o por ser desatento e sem graça. A verdade foi devastadora. Mukesh explicou como Sadhina usava sua posição para manipulá-lo, ameaçando cortar seu salário ou até demiti-lo caso ele não obedecesse. Ele se sentia sem saída, preso pelo medo e pela necessidade de manter o emprego. No final, o Tribunal Superior da cidade de Calcutá, em Bengala Ocidental, deu seu veredicto final. Sadhina foi condenada por assassinato premeditado, pela morte de sua ex-funcionária, Jyoti. O juiz sentenciou-a à pena máxima, 20 anos de prisão. Além disso,
ela foi demitida do cargo de gerente de operações, colocando fim a seu reinado de manipulação e crueldade. Quanto a Suma, ela também não saiu ilesa. Suas ações, como drogar o Sr. Shankar e encenar toda aquela situação comprometedora, foram vistas como má conduta e um dos principais fatores que desencadearam a tragédia. O tribunal a condenou a 9 meses de prisão, reconhecendo que suas intenções, embora movidas pela busca por justiça, tiveram um custo alto e doloroso. Mukesh, que inicialmente foi suspeito de estar envolvido no esquema de vingança, acabou sendo absolvido. Não havia evidências de que ele soubesse do plano para atrair o Sr. Shankar para o hotel ou sobre o que se seguiu depois. Seu depoimento, combinado com provas claras, demonstrou que ele foi vítima de manipulação e assédio, e não um participante voluntário de qualquer crime. Com todas as acusações retiradas, Mukesh foi liberado, embora, claro, a experiência o tivesse marcado para sempre. Que lições podemos aprender com essa história?